Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Meu nome é Gustavo, falo aqui da igreja em Porto Velho e vamos hoje para mais um vídeo no canal da Obra na Amazônia, continuando o estudo que estamos fazendo a respeito do livro Chamados, Eleitos e Fiéis, do nosso amado irmão Pedro Dong. Nós já vimos o capítulo 1, que fala o caminho dos escolhidos, capítulo 2, a salvação completa de Deus, capítulo 3, uma carta à igreja em Filadélfia, 4, o sacerdócio de Cristo. Pode verificar aí no canal que tem um vídeo para cada um desses capítulos, ministrado pelos irmãos. E hoje quero desfrutar com vocês o capítulo 5, cujo tema é a realeza de Cristo. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Esse capítulo ele vem logo de início mostrando para nós que Deus tem um sonho. E ele incluiu você, incluiu a mim, incluiu a todos nós nesse sonho. Um sonho de que, veja, o Senhor, Deus enviou seu Filho à Terra para nos salvar, trazer a nós a salvação completa, a salvação plena de Deus. Mas ocorre que o plano de Deus, ele não visa apenas isso, não tem só o objetivo de trazer a salvação para nós. É também para tornar Cristo o cabeça de todas as coisas. Então, nós vemos que nesse sonho de Deus, ele inclui a cada um de nós na salvação completa e ele quer usar a nossa pessoa por meio da sua igreja para fim de tornar Cristo o cabeça de todas as coisas. Então é sobre isso que vamos compartilhar nesse momento. E nós vemos uma coisa, algo importante. Temos sentido que estamos na reta final, né? Cada vez mais se aproxima do final dos tempos, a volta do nosso Senhor Jesus. E percebemos que ao longo de cada palavra que o Senhor tem nos dado, o Senhor está abrindo o seu coração, revelando a sua vontade para nós. Ó Senhor Jesus, esse é o sentimento do Senhor. O Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 13, olha que coisa interessante. Ele, após ter indicado o traidor, Judas, e este ter saído do ambiente, o Senhor Jesus, com os 11 discípulos, ele estava ali, iniciou uma linda comunhão, que se estendeu ali, o capítulo 14 até o 17, onde o Senhor apresentou, ele abriu o seu coração e mostrou o motivo de ele ter vindo a essa terra. Nesse livro, tem uma frase muito impactante que eu gostaria de ler para vocês. Diz assim, ó: o Senhor revela os segredos de seu coração para aqueles que lhe são mais íntimos. Veja, amado irmão, amada irmã, o Senhor revela os segredos de seu coração para aqueles que lhe são mais íntimos. Naquela experiência do Senhor Jesus com os 11, lá no Evangelho de João, como eu citei, ali o Senhor apresentou os segredos do seu coração para aquele grupo de pessoas que eram os mais íntimos dele naquela ocasião. Mas veja, nós podemos nos tornar íntimos do Senhor. Tem um versículo em Salmo, capítulo 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma versão, a versão King James atualizada, que essa parte final diz assim: aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Então perceba, a intimidade tem relação, está ligada ao segredo. Isso é prático. Né? Eu não vou, né? Um ser humano, ele não sai falando dos seus segredos, do seu viver pessoal para qualquer pessoa. Ele vai revelar para aquele que lhe é íntimo. O mesmo princípio, Deus age conosco.
Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer revelar os seus segredos. Mas esse versículo diz que é para os que o temem. Tem um sentido aqui de aqueles que o buscam. Mais um versículo, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Esse é um versículo muito conhecido, muito utilizado, até mesmo fazendo placas, colocado atrás de um automóvel, mas ele tem uma profundidade enorme. Versículo 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Veja, aqui está fazendo uma pergunta e falando, olha, nós temos um Deus tão chegado a nós. Também, quero pegar na versão King James, essa expressão tão chegado a nós, a si, é traduzida por tão próximo e pessoal. Que grande nação há que tenha deuses tão próximo e pessoal como o Senhor. Às vezes, posso ser próximo de alguém, mas não posso não ser pessoal. Aqui, nessa versão, dá ênfase, mais ainda dessa intimidade. O Senhor quer fazer o que conosco? Ele quer ter uma intimidade, Ele quer ser chegado a nós. Ele quer ser próximo e pessoal. Toda vez que o invocamos. Ó Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, clamar, bradar. É um desespero. Nesses dias que estamos vivendo de pandemia, como nós precisamos chamar pelo Senhor. Invocar. E a Bíblia fala, ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, quando eu falo Senhor Jesus, eu estou invocando. Eu estou sendo salvo e eu estou tendo o Senhor tão próximo de mim e pessoal, tendo uma intimidade. Com isso, como nós lemos aqui no livro, o Senhor vai revelar os seus segredos a nós. Esse é um sentimento muito profundo. E naquela ocasião, quando o Senhor Jesus estava com os 11 discípulos, ele mostrou a eles que o Senhor não veio apenas para salvar o homem dos seus pecados. Ter essa compreensão ainda é muito limitada. O Senhor, ele veio para justificar-nos, reconciliar-nos, santificar-nos e, por fim, glorificar-nos. Isso está lá em Romanos. Então, perceba que o Senhor não veio para apenas salvar-nos, tirar-nos do pecado. Não. Essa porção, ele mostra que ele quer levar-nos à glória. E a glória não é um lugar. Na verdade, é nele mesmo. Ser inserido na glória de Deus. Ou seja, estarmos com o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nessa riqueza, nessa revelação do segredo que o Senhor deu àqueles discípulos, como isso pode ser prático para nós? A Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela nos traz toda a clareza. Isso nós vemos em Hebreus. Hebreus vem mostrar para nós como o Senhor pode nos levar, nos inserir na glória. Hebreus capítulo 5. Versículos 5 e 6. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nessa porção, o Senhor nos revela que, na sua ressurreição, Deus, na ressurreição de Cristo, Deus admitiu o homem Jesus
para dentro de sua glória. Olha só, versículo 5 fala: mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o homem Jesus foi glorificado. Ele foi admitido. Uma vez que ele teve um proceder adequado diante de Deus, no seu período nesta terra, ele foi admitido na glória de Deus. E isso, o que aconteceu? Agora há um homem na glória. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Porque existe alguém que é semelhante a nós, no sentido de homem, viveu aqui na terra, passou pelas aflições, é aquele que é um modelo, um exemplo para nós, ele se compadece de nós. Este homem, Jesus, o nosso Senhor Jesus, está na glória e assim ele abriu um caminho para todos nós. Agora é possível nós sermos inseridos na glória de Deus. Ó Senhor Jesus! Vemos que o Senhor Jesus, ele é esse sumo sacerdote, então ele está ali, junto à destra de Deus Pai, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quê? Para cuidar de nós, cuidar do seu povo. Então lembre-se, independente do que você estiver passando, essa pandemia que tem atingido a todos nós, gerado dificuldades, né? Alguns tendo um novo começo, uma nova experiência, algo que nunca passamos na vida, mas saiba, há um homem na glória. Esse homem é vida para mim, é vida para nós. Esse homem, ele é aquele que está intercedendo por nós, ele é aquele que é o sumo sacerdote, que cuida de cada um de nós. Que esse sumo sacerdote, o nosso Senhor, visite você agora, cuide do seu coração, cuide da sua vida. Ó Senhor Jesus, o sumo sacerdote, quando o Senhor Jesus ressurgiu e foi elevado à destra de Deus como o nosso sumo sacerdote, um outro aspecto de Cristo também surgiu. Ele também recebeu a realeza, que é o título deste capítulo que neste momento estamos desfrutando. Veja aí, abre aí, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, o essencial de tudo o que foi dito aqui, que nós temos esse sumo sacerdote. Se você recebeu o Senhor Jesus como teu Salvador, saiba que você tem essa pessoa que entende você, que é o sumo sacerdote, que está aqui para cuidar da sua vida. Olha só, mesmo em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, reforça o que eu acabei de dizer. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse sumo sacerdote, que é o nosso Senhor, ele foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe o que nós estamos passando. Nessa pandemia, presos, né, isolados em casa, que até mesmo em virtude da segurança, da nossa saúde, o que é importante, mas isso também às vezes aflora dentro de nós uma crise de ansiedade, dificuldades. Mas se apegue ao sumo sacerdote. Invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele vai se compadecer. Ele compreende as suas fraquezas.
É porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E olha o versículo 16 de Hebreus 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa de socorro? Invoque o Senhor, creia, agarre-se nesse sumo sacerdote que está dentro de você. Voltando lá para Hebreus, capítulo 8, versículo 1, então esse sumo sacerdote nós temos, possuímos, creia nisso, ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Trono implica um governo, implica a realeza, tem relação com governar, com a realeza. Então, nesse versículo, nós percebemos que, por um lado, Cristo é o sumo sacerdote. Por outro, ele é o rei dos reis. Ele é aquele que detém a realeza. Senhor Jesus. Então, hoje, Jesus é o rei dos reis. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Cristo, como o nosso sumo sacerdote e rei, aquele que tem a realeza, o que ele quer fazer? Ele quer trazer para nós esses dois objetivos que eu falei no início. Salvação completa do homem. O Senhor quer salvar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Nós, como seres tripartidos, como fala em 1 Tessalonicenses 5:23, o Senhor quer santificar a nossa pessoa por meio dessa salvação completa. Isso implica num processo de aperfeiçoamento. Esse versículo fala, aperfeiçoou, representa esse processo de aperfeiçoamento. Então, como ocorre? Por meio da santificação da nossa pessoa. Por um lado, quando nós cremos no Senhor, posicionalmente, saímos do mundo para uma posição santa. Por outro, não basta apenas estarmos numa posição santa. Isso é algo exterior. O Senhor quer fazer o quê? Estando nós nessa posição, Ele quer santificar a nossa pessoa, santificar o nosso interior, as nossas condutas, a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar. Ele quer preencher o nosso interior. Ele quer ter intimidade conosco. Ó Senhor Jesus, a fim de que nos tornar perfeitos. Mateus, o Senhor Jesus falou, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste. Então, o processo de santificação da nossa pessoa, dentro da salvação completa de Deus, é nos tornar perfeitos. Varões, homens, irmãs perfeitas em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. E isso mostra onde? Olha, versículo 12 e versículo 13 de Hebreus 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aqui vemos esse aspecto importante. A vontade de Deus é sujeitar todas as coisas a Cristo. Para isso, o que é importante? Perceber, olha só, a plena salvação, o que fala o livro? A plena salvação que Deus preparou para o homem tem por objetivo sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então, Deus salvou, uma vez que cremos nele, salvou o nosso espírito. O nosso corpo, ele quando voltar, nosso corpo será transfigurado. Receberemos um corpo de glória. Mas hoje o que ele quer é salvar a cada dia a nossa alma. Ter governo na nossa alma. Para quê?
Então, quando monta, né, mostra para nós essa salvação completa, ela não é um benefício para nós ficarmos numa conduta passiva. Não. O Senhor deseja que nós sejamos ativos. Coopere com Ele, no sujeitando todas as coisas debaixo do seu encabeçamento. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Senhor Jesus, amém. Versículo 9 e o versículo 10 nos esclarece mais esse ponto. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, o beneplácito é o bom prazer. A vontade de Deus, ou seja, o seu bom prazer, é propor as coisas, todas as coisas, em Cristo. Olha o versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No livro, aqui na página 81, traz uma frase muito interessante nessa porção. Cristo é o cabeça, isto é, o ponto de convergência de todas as coisas. Quando Deus cumprir seu plano, ele convergirá em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas para isso acontecer, o Senhor precisa primeiramente encabeçar a igreja. Olha só o versículo 21 e 22 de Efésios 1. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está falando aqui de Cristo, do Senhor Jesus. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aqui nessa porção de Efésios 1, nós vemos que o Senhor deseja encabeçar a sua igreja. Então, aqui, a pessoa de Cristo, nós temos esses dois aspectos. Lá vimos no capítulo anterior, capítulo 4, sobre o sacerdócio de Cristo. E agora nós estamos vendo a realeza. Então, Cristo é muito importante dentro do plano de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. Mas isso precisa se tornar real na nossa vida. Hebreus capítulo 1 nos revela que Deus fez um plano. Deus, ele criou este universo, mas não foi de qualquer maneira. Criou através de alguém. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é importante para Deus. O Senhor Jesus deve ser importante para nós. Todo o plano de Deus está centrado em Cristo. Deus Pai planejou, Cristo, Deus Filho, executou. E lá em Colossenses capítulo 1, mostra lá do versículo 15 em diante, versículo 15 até o 20, vem mostrando esses vários aspectos da pessoa de Cristo, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas traz ali o versículo 20, vamos ler esse versículo?
um princípio da reconciliação. Olha só. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Para que o Senhor possa encabeçar todas as coisas, ele primeiro precisou reconciliar. Então, reconciliar, ou seja, trazer a paz. Hebreus capítulo 2, versículo 9, nos revela que a sua morte trouxe a reconciliação, trouxe a paz. Lá fala a todos os homens. Numa outra tradução, a todas as coisas. Então, para que haja esse encabeçamento, Cristo primeiro reconciliou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Ó Senhor Jesus! E hoje, olha só, eu gostaria aqui também de ler mais um versículo, Atos capítulo 2, versículo 36, diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nessa porção, tem uma frase muito interessante no livro que diz: tudo que Deus realiza tem o propósito de tornar Cristo cabeça sobre todas as coisas. Então, tudo o que acontece na nossa vida, mesmo nesse período de pandemia, nessa situação difícil, ou às vezes estamos numa situação bem alegre, saiba que tudo coopera. Tudo que Deus realiza e nós estamos incluídos em sua vontade, tem o propósito de tornar Cristo cabeça sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso. Outra frase: Cristo foi ungido por Deus para reinar sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Zacarias, capítulo 6, versículo 13, fala: ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Agora preste atenção. E será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ambos os ofícios, ou seja, o sacerdócio e a realeza. Esses dois ofícios precisam andar juntos. Aqui nós vemos uma união perfeita. Cristo uniu esses dois ofícios, essas duas funções. Nele nós temos o sumo sacerdote. Sacerdote, na tradução, é aquele que se sacrifica em prol dos outros. É aquele que tem um caráter, um testemunho adequado diante das pessoas. É aquele que é o sacrificador. Veja, é aquele que se doa, aquele que leva a vida às pessoas. Tais experiências hoje podem ser reais a nós, por meio de nós pegarmos a sua palavra, a palavra de Deus, e levarmos, alimentarmos as pessoas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos exercendo o ofício de sacerdote. Ao cuidar, ao orar pelas pessoas, você está sendo o quê? Um sacerdote. Ao aspecto da realeza, que representa o governo, representa uma questão de ordem. Nós estamos na igreja, a casa de Deus. E não é de qualquer maneira. Vemos na palavra que Deus estabeleceu, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Deus estabeleceu apóstolos, profetas e mestres. Para quê? Para que haja esse encabeçamento, essa ordem na esfera da igreja. Então, o princípio da realeza que nós vemos em Cristo, ele torna-se prático para nós.
Quando nós respeitamos, nós nos submetemos à liderança da igreja, seguindo no mesma pisada, no mesmo fluir, o que é isso? A realeza de Cristo está se tornando prático, está se tornando real no nosso viver. Ó Senhor Jesus! Então, a nossa vida, ela tem uma ordem, ela tem um fluir. E nós vemos isso na realeza de Cristo. E para que isso se torne prático, Cristo precisa sujeitar todas as coisas. Ele deseja encabeçar todas as coisas. É preciso, então, derrotar, vencer os inimigos, como nós vemos em Hebreus. Colocar os inimigos por estrado dos seus pés. Então, nesse sentido, os inimigos de Deus, os inimigos do homem, uma vez que o Senhor deseja colocar, encabeçar a nossa pessoa, o livro ele nos traz 3, aqui o livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, para nós finalizarmos essa comunhão. É preciso haver vitória sobre a carne, o mundo e Satanás. A carne é a carne de pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos ensina que vencemos a carne andando no Espírito. Ó Senhor Jesus! Vencemos o mundo como? 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, nós vencemos o mundo não amando o mundo. O mundo, o que é o mundo? Gostaria de ler mais um trecho aqui do livro. É um sistema criado por Satanás para opor-se a Deus. Satanás é o príncipe deste mundo, que jaz no maligno. Este sistema mundial domina toda a humanidade, seja economia, política, religião, cultura, tudo é controlado pelo inimigo de Deus. Como as pessoas não têm consciência dessa realidade, são enganadas por Satanás, pela concupiscência dos olhos, da carne e pela soberba da vida, sendo usadas por Satanás para fazer oposição a Deus. Então, nós vencemos o mundo não colocando nosso coração nele, mas colocando nosso coração, nosso amor ao Senhor. Por fim, o terceiro ponto é a respeito de Satanás. Quanto a este, nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor Jesus já venceu Satanás na cruz. O que na verdade precisamos fazer é tomar posse dessa vitória. Satanás está aí, ele continua sendo o acusador de nossos irmãos. A Bíblia fala que nós não podemos ignorar os seus desígnios, mas aqui nós vemos que por meio do Espírito, da realidade, o Espírito Santo que em nós habita, nós podemos tomar posse dessa vitória. E podemos dizer, olha Satanás, o Senhor já venceu você na cruz. Eu tomo posse dessa vitória. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a cada um que nos assistiu. Veja aí, tem mais vídeos no canal da Obra na Amazônia. E não se esqueça, curta, né? Dê o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Deus abençoe a todos. Até a próxima.